Uma boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus, então, permaneça conosco durante esses momentos de reflexões. Será que é possível ser feliz na Terra? Não há no mundo alguém que não queira ser feliz. Sonhamos e desejamos que os nossos dias sejam mais alegres, dias mais leves, que as nossas alegrias sejam intensas e plenas. Nós sonhamos também que o sorriso venha fácil, que os nossos momentos sejam momentos agradáveis e que nós tenhamos muitas bênçãos no nosso caminhar. É natural que a gente pense assim, porque todos nós, um dia, seremos felizes plenamente. Por isso que esse desejo de ser feliz encontra tanta ressonância no nosso íntimo, no nosso querer. Porém, na pressa de nós querermos e buscarmos sermos felizes, imaginamos que temos que buscar essa felicidade em algum lugar, que nós a encontraremos em determinado ponto, que nós a atingiremos num dia determinado. E aí a gente lembra de um soneto do poeta Vicente de Carvalho, que afirma que a felicidade é uma árvore de dourados pomos, porém que nós não alcançamos, porque sempre está onde há pomos e nunca há pomos aonde estamos. E essa busca incessante, então, pela felicidade, muitas vezes a gente não se percebe o que realmente nos torna felizes. E aí eu volto novamente a perguntar: será possível conquistar felicidade aqui na Terra? No livro bíblico Eclesiastes, diz que a felicidade não é deste mundo. Será? Será então a fortuna, o poder, a eterna juventude, as condições essenciais para a nossa felicidade? Ou então será que essas três juntas, essas três condições tão desejadas, será que conseguiriam trazer o homem à felicidade, esse sentimento de ser feliz? Todos nós conhecemos pessoas que têm tudo isso: dinheiro, juventude, poder, e não é todas que são felizes. Realmente isso é uma verdade. A felicidade não é deste mundo, porque ainda nós não estamos prontos para sermos felizes realmente. O nosso mundo, é um planeta de provas, aonde a gente vai provar que realmente a gente aprendeu as lições. A gente vai mostrar se a gente realmente é paciente, se a gente realmente é amoroso, se a gente realmente é uma pessoa benevolente. E é também um planeta de expiações, que são experiências, são oportunidades benditas da gente se reeducar, da gente reaprender, da gente resgatar equívocos do nosso passado. Assim, a felicidade constante, uma felicidade plena, essa nos aguarda no futuro. Isso depende de como a gente vai viver o nosso presente e dos esforços que a gente vai fazer para ultrapassar, para crescer, para evoluir. Porque a nossa felicidade no futuro vai depender exclusivamente de como a gente vive hoje. Mas isso não deve nos desanimar. Não é porque a gente vai ter uma felicidade plena só em outros mundos, quando a gente estiver evoluído, que a gente tem que se sentir desmotivado. Porque é possível, sim,
que a gente melhore a nossa vida, melhore as condições da nossa vida. A felicidade não é deste mundo, mas ela começa agora. Agora a gente pode dar os primeiros passos para que no futuro a gente goze da felicidade. Portanto, nos indica vários escritores, nos indica a espiritualidade benfeitora, que nós podemos verificar pequenas felicidades no nosso dia a dia. E podemos plantar pequenas felicidades no nosso dia a dia. E as principais que nos foram citadas, nos diz que é possível a gente ser feliz plantando o entendimento dentro do nosso lar. Quem é que não quer morar numa casa onde as pessoas se tratam bem, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas são amorosas umas com as outras? A gente pode ser feliz quando a gente utilizar do perdão, do esquecimento, para aquelas situações desagradáveis que aconteceram na nossa vida. E aí, isso tudo pode ser traduzido numa palavra, que a gente ame mais. Aprenda a amar mais. Porque o amor, ele irriga todos os nossos outros sentimentos, todos os nossos outros campos. E, consequentemente, a gente vai se sentir mais feliz. Vivamos o bem, porque a consciência tranquila, em paz, será a grande responsável pela nossa felicidade futura. Esse é outro patrimônio que ninguém nos tira. Que o mundo pode estar desabando lá fora, mas se eu estiver com a paz da minha consciência, eu vou ser feliz. Mesmo que eu viva num mundo conturbado, mesmo que eu viva num mundo ainda infeliz. Sobre a felicidade que nós podemos alcançar na Terra, os espíritos superiores nos dizem que na vida material, para ser feliz, basta a posse do necessário. A posse do necessário. E, na vida espiritual, a felicidade está na consciência tranquila, naquilo que nós falamos, e na fé do futuro. Saber que nós somos espíritos imortais, que estamos hoje neste planeta para crescer, para evoluir, para nos melhorar. Que futuramente gozaremos das bênçãos que hoje nós plantamos, dá uma segurança muito grande em nós. Porque sabemos que vamos continuar. E aí, a gente encontrou uma pequena historinha que nos faz questionar quanto à nossa felicidade. Esse escritor que relata, que conta essa história, ele diz que um certo jovem que trabalhava junto com ele chamava muito a atenção dele. Porque ele era muito feliz e muito bem-sucedido. O que será que quer dizer esse muito bem-sucedido? Ele tinha mulher, ele tinha filhas, e ele tinha uma alegria contagiante no trabalho dele. Ele conduzia um programa de entrevistas numa rádio de uma determinada cidade. O escritor, ele confessa que ele invejou muito esse rapaz. E quantas vezes nós também não invejamos certas pessoas, porque a gente olha para elas e elas são tão felizes. Expressam essa alegria. E aí, ele começou a ter certos diálogos com esse rapaz. E aí, num certo momento, quando ele já tinha conquistado uma certa intimidade, o rapaz lhe contou que o que ele mais gostava de fazer era fazer pesquisas na internet. Isso tudo para ele instigava a curiosidade dele e ele gostava de fazer isso. Foi então, quando o rapaz confessou a esse escritor que ele apreciava muito a internet porque possibilitava a ele constantes pesquisas para uma doença que a esposa dele tinha. A esposa dele era acometida da esclerose múltipla
que é uma doença terrível que aflige muitas pessoas. Vejam bem, embora ele convivesse com uma doença difícil, ele conseguia ver, apreciar e ser feliz, agradecendo as oportunidades que ele tinha. Na verdade, ele muito bem entendia que a gente não tem tudo que a gente quer, mas a gente tem tudo daquilo que a gente precisa. E nessa frase, a gente tem um grande ensinamento para que a gente valorize aquilo que a gente tem, que a gente aprecie, que a gente goste, que a gente dê valor para aquilo que a gente tem. De um modo geral, nós também pensamos que as pessoas infelizes são aquelas pessoas que reclamam de tudo. Mas exatamente ao contrário. As pessoas são infelizes porque reclamam de tudo. Elas não sabem apreciar o que de bom a vida tem. É como aquela pessoa que olha um telhado e enxerga somente a telha que está faltando. Não enxergou toda a outra parte do telhado que já foi coberto, que já protege aquela casa da chuva, do sol. É aquela pessoa, em alguns momentos somos nós, que só enxergamos a situação ruim. E o que é ruim é tão pequenininho, mas nós supervalorizamos. E esquecemos de apreciar o outro lado. O que já foi cumprido, o que já foi feito, o que já está pronto. Então as pessoas passam a vida obcecadas por aquilo que elas não têm. E pensam que só vão ser felizes quando conquistarem determinada coisa, determinado patrimônio, determinada situação. E quando elas alcançam isto, elas ainda se consideram infelizes, porque surge outro interesse. E aí elas continuam nessa busca incessante e não valorizam aquilo que tem de bom. Nesse particular, há uma história muito interessante que Divaldo nos conta numa palestra intitulada Em Busca da Felicidade. Nesta palestra, ele conta a história de Pafúncio e Marocas. E ele conta que Marocas era uma mulher sabia como pedir as coisas para o seu marido de uma forma muito sutil. Ela tinha essa particularidade. Ela indicava sutilmente os seus desejos e o marido ia lá e lhe dava. E um dia ela desejou um jarro de ametistas que tinha numa loja. Ela tinha enxergado esse jarro na vitrine de uma loja e ela desejava aquele vaso. E aquele vaso ela desejava não porque o vaso era bonito, mas sim para criar a inveja numa vizinha dela que tinha bastante dificuldade de relacionamento com o seu marido. Então, um dia, ela sutilmente chegou em casa e disse para o marido que ela gostaria de ter aquele vaso de ametista que estava na vitrine tal, da loja tal. Passou-se um tempo, o marido, um dia, então, chega em casa com aquele presente. Ela diz, meu Deus, meu marido, como você é querido, me trouxe um presente, o presente que eu tanto desejava. Ela coloca, então, o vaso em cima da mesa, pega uma dúzia de rosas vermelhas, enfeita e coloca. E imediatamente quem que ela chama? A dona Margarida, que era então a sua vizinha, para mostrar para a dona Margarida o presente que o generoso esposo lhe deu. E aí dona Margarida veio, olhou o vaso e disse, realmente, é um belíssimo vaso. Mas ele ficaria melhor se tivesse uma toalha mais bonita. Aí Marocas, sutilmente, vai lá e pede para o marido que ela gostaria, que ela viu uma toalha em tal lugar.
E aí vem o marido, um mês depois, com a toalha rendada, muito bonita. Novamente, a dona Marocas enfeita a mesa, põe a toalha com o jarro em cima. E chama quem? A sua vizinha, Margarida. Quando a dona Margarida chega na casa, olha para o vaso e disse, realmente esse vaso ficou bonito nessa linda toalha rendada, mas ficaria bem melhor se os móveis fossem mais bonitos, já que esses móveis são desde o seu casamento, né? Ficaria melhor nos móveis mais modernos. E por causa daquele jarro, foi preciso construir 2 pisos na casa devido aos interesses que a dona Marocas tinha e embelezar a casa, mas principalmente criar a inveja da sua vizinha. E aí a gente pode perceber que as pessoas, em especial os nossos personagens, se tornaram escravos daquilo que eles não tinham. E quantas vezes nós também assim não agimos? Vou ser feliz quando? Eu vou ser feliz se eu tiver tal coisa. Eu vou ser feliz quando adquirir tal bem, né? E assim a gente vai nessa insatisfação constante, buscando ter mais e esquece daquilo que a gente já tem. Joana de Ângeles chama isso de felicidade condicional. Eu condiciono a minha felicidade àquela situação. E aí vai passando o tempo e a gente não se torna grato pela vida, pelas oportunidades que nós já estamos usufruindo. O segredo da felicidade, então, está em nós. Em nós apreciarmos aquilo de bom que temos. E também as dificuldades, porque essas dificuldades muito nos ensinam. Então, o segredo da felicidade é dar um sentido à nossa vida. Ninguém é feliz vivendo simplesmente por viver. Precisamos ter objetivos. Não importa o que fizemos, desde que seja uma ocupação útil, mas que a gente faça com vontade, com ânimo, com determinação, com amor. O importante também é que a gente tenha uma fé espiritual. Aquilo que a gente já falou, uma confiança, uma crença em Deus. Não importa a denominação que a gente dê a isso, mas que a gente confie que há algo além. Que há uma continuidade. Porque nós, espíritas, sabemos que a verdadeira vida é a vida do espírito imortal. E esse espírito imortal, ele continua, ele vai vencer, ele vai superar, e não importa as dificuldades. Tudo há um depois, novas possibilidades, superações que todos nós passaremos. Então a felicidade, em verdade, está sob o nosso controle. É uma opção nossa. A prova disso é que tem pessoas que têm uma vida relativamente fácil, não são felizes, e outras que têm muitas dificuldades e se mostram pessoas bastante felizes. E essa questão de buscar a felicidade, ser feliz, é algo que tem que ser levado muito a sério por nós. Porque enquanto a gente busca ser feliz, as lutas, o caminho por nós percorrido, ele muito nos engrandece. Ele muito nos ajuda ao nosso crescimento. Porque ali a gente vai ter situações vivenciadas que vai fazer crescer em nós bons sentimentos, superar aquilo de ruim que a gente ainda tem. Então o caminho deve ser muito bem valorizado por nós. A bênção de estar viva neste planeta e todas as bênçãos que a gente já usufrui já é o suficiente para a gente se considerar uma pessoa feliz.
Porque enquanto muitos de nós reclamam, eu sou mais infeliz das criaturas, a gente perde essa oportunidade de, como a gente já falou, de perceber aquilo que já temos. A gente perde a oportunidade de apreciar situações simples do nosso dia a dia, como a beleza da natureza, as primeiras palavras que um filho nos dá, um abraço que recebemos. Isso tudo a gente não vai valorizar se nós ficarmos somente a reclamar. Pelo fato de estarmos aqui hoje, por podermos pensar, por podermos enxergar, por termos a condição de nos locomover sozinhos. Isso já são bênçãos que devem ser muito bem apreciadas por nós. Ser feliz é ter o olhar de gratidão perante a vida, de entendimento do seu propósito, de perceber que ela se mostra muito mais generosa para nós do que muitas vezes nós somos em relação a ela. Ser feliz não é negar que na vida também haverá embates, lutas e desafios cotidianos. Mas são esses desafios que dão prazer, que realmente vai mostrar para nós se nós bem apreciamos tudo aquilo que temos para passar. Enfim, ser feliz é perceber que tudo na nossa vida vale a pena. E que um dia essa felicidade que começa hoje se completará. Porque a gente vai no futuro receber essas bênçãos. Ser feliz, então, é compromisso para hoje, que se inicia pelo olhar para as coisas do mundo, passa pelo coração em forma de reconhecimento pelos presentes que nos chegam. Completa-se em gratidão, oferecendo à vida o que ela nos dá em abundância. Então, muito gratos deve ser nós por tudo que já recebemos. E também por aquilo que gozaremos daqui para frente, que teremos a oportunidade de receber daqui para frente. Gostaria de deixar para vocês uma receita. Todos nós gostamos de fórmulas prontas, né? De como a gente pode ser feliz. Essa receita está nesse livro, Jesus no Lar. Ele é do Espírito Neio Lúcio, foi psicografada pelo Chico Xavier. E a mensagem realmente se chama A Receita da Felicidade. Então ele conta, aqui nessa história, para no final nos dar a receita, que Tadeu, um dos apóstolos, era um dos comentaristas mais inflamados da Boa Nova. Tadeu estava bastante eufórico diante de tudo aquilo que ele estava começando a ver, a ouvir, e ele tentava, então, fazer o que o Cristo tinha sugerido. Ir e levar a Boa Nova. Mas ao mesmo tempo que ele estava feliz, entusiasmado por todo o conhecimento que ele ia levando e contagiando as pessoas, ele tinha uma certa revolta interna, porque em muitos momentos eles não eram muito bem compreendidos. As pessoas não gostavam, né? Alguns, principalmente aqueles que estavam no poder, não gostavam da mensagem nova que eles traziam. Então, foi um momento em que Jesus perguntou para ele, então, Tadeu, como que você interpreta, então, a felicidade? O que para você é ser feliz? E aí ele disse para Jesus que a felicidade era a paz de todos. E Jesus disse, realmente, isso eu não desconheço. Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. E nesse desabafo de Tadeu, em algumas situações nós vamos poder nos colocar. Eu quero que vocês prestem bem atenção
que em alguma situação, por ele vivenciada, a gente também vivencia no nosso dia a dia. Aí ele disse: mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se eu pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para esse fim que o próximo não me despreze as intenções que trago, intenções nobres e puras. Eu sei que erro, muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o meu sincero desejo de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor, em face da elevação do meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Nós também não seríamos mais felizes se a mentira não nos esquecesse? Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser atacado pelos demais. A indiferença e a calúnia dói-me no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para o tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando me encontra. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes, se os meus afeiçoados e conterrâneos me buscassem, não pelo que aparento ser, mas pelo conteúdo da boa vontade, daquilo de bom que eu trago dentro de mim. Acima de tudo, Senhor, estaria sumanamente satisfeito se quantos que me peregrinam comigo me concedesse direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal. Resumindo, ele disse: mestre, eu queria ser mais compreendido, respeitado e estimado por todos. Não é o que a gente deseja também? Não é o que a gente deseja, ser compreendido, respeitado e estimado? Embora, disse ele, não seja ainda um modelo de perfeição que o céu espera de mim. Somos nós. Nós ainda não somos esse modelo. Com um abençoado concurso, então, dele que ele fala da dor e do tempo. Aí, então, ele ficou quieto. Jesus lhe olhou. Os demais companheiros também lhe olharam. E esperaram de Jesus um discurso longo, que Jesus então desse uma ampla explicação. E vejam o que Jesus disse e que sirva para nosso empenho no próximo ano, que seja a nossa meta para 2014. Se nós conseguirmos cumprir isso aqui, nós lograremos bênçãos em todas as áreas da nossa vida. E aí ele disse: Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então, meus amigos, meus irmãos, para que possamos lograr êxito, para que possamos alcançar a felicidade, vamos nós fazer ao outro o que a gente gostaria de receber. Amando mais, respeitando mais, sendo mais indulgente,
mais carinhoso, mais amável, que com certeza aquele que muito dá, muito também vai receber. Obrigada e que Deus e Jesus possa nos conduzir nesta caminhada.